Boa tarde, hoje é dia 8 de novembro de 2019 e começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora, pontuando os acontecimentos que envolvem os brasileiros, os cidadãos do mundo e também os fatos marcantes. E hoje comemora exatamente 30 anos da queda do Muro de Berlim, que foi um fato histórico que aconteceu em 1989, aquela coisa, a Berlim Ocidental, a Berlim, Oriental, o lado do comunismo, o lado do capitalismo, e foi um momento importante, histórico, que realmente, e até hoje, os cidadãos que vivem e logicamente, foi uma unificação da Alemanha. Mas quem viveu do lado comunista fala que até hoje, embora o governo tenha investido nessa área, mas os salários são mais baixos e eles reclamam, porque o lado lá, que era da época do capitalismo, os salários são melhores, ou seja, e lá no local existe uma divisão ainda, logicamente, simbólica de um momento muito importante que ocorreu. Bom, também eu vou falar a respeito do programa de hoje, que eu recebi um pedido de socorro da África, de Moçambique. Eu recebi esse pedido por volta das 3 horas da manhã e eu entrei em contato com exatamente um missionário que, através do blog, localizou o programa e pedindo ajuda para cerca de 140 crianças que estão refugiadas num campo em Moçambique. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo desse missionário pedindo ajuda, porque essas crianças estão em situação muito difícil, sem remédio, sem alimentos e sem os pais, porque a maioria dos pais foram foram assassinados naquela guerra do Congo, que ainda continua, que as milícias, os rebeldes, que eles invadem as aldeias em busca de esmeraldas e matam, estupram, é a maior violência. E essas crianças, elas conseguiram sair do Congo. Então elas estão em Moçambique e a partir desse programa, o programa Mundo Afora, o blog, o meu blog, e com algumas pessoas nos Estados Unidos, na Itália, nós vamos começar uma campanha de ajuda a essas 140 crianças que estão nesse campo de refugiados lá em Moçambique. Daqui a pouco nós vamos mostrar esse vídeo do missionário que me pede essa ajuda. Então vamos estender a mão, porque na verdade o programa tem essa conexão com imigrantes no mundo e a gente vai fazer jus a exatamente isso. E uma notícia boa, a gente sempre fala dos brasileiros, dos conflitos. Essa semana aconteceram as eleições em Massachusetts, no estado de Massachusetts, e 3 brasileiros foram eleitos vereadores, uma foi reeleita na cidade de Framingham, que a gente vai falar dela daqui a pouco, e 2 entraram de um dos cargos eletivos mais importantes, que a gente vai falar também daqui a pouco, e a gente já está lá com Eduardo Oliveira, jornalista, lá em Boston. Daqui a pouco a gente fala com ele, mas vamos apresentar os nossos convidados que hoje estão aqui no estúdio. É uma convidada muito especial. Ela morou em Greenwich, num castelo, gente. O castelo é sensacional, a gente tem fotos daqui, a gente vai mostrar. Ela morou 9 anos nesse castelo. Só para você ter uma ideia, o filme Love Story, que a gente vai mostrar, para quem não se lembra, vai se lembrar, resgatar. Quem não viu, a geração que não acompanhou, foi uma das maiores bilheterias do mundo. Uma das cenas do Love Story foi gravada nesse castelo. E ela morou lá. Ela está aqui com a gente, é a Dulce Beth, está aqui hoje no programa, é a nossa convidada. Isso, aí está aí a Dulce. Daqui a pouco ela vai falar dessa experiência nesse castelo, lá em Greenwich, que realmente as pessoas passavam, mas como é uma área privada, eles não permitiam que filmasse, que entrasse, porque é uma família americana realmente que resguardava, e resguarda até hoje, a privacidade desse castelo. E o nosso segundo convidado, ele morou nos Estados Unidos, ele é piloto, é professor de idiomas, porque ele fala 5 idiomas. E ele está aqui com a gente, que é o Rodrigo Rocha. Daqui a pouco vai também falar, opinar. Mundo Afora está no ar, você é o meu convidado. Vamos nessa?
mostra a 140 crianças o vídeo de pedido de socorro. É um socorro que veio da África do Sul e que o programa Mundo Afora, o blog e alguns imigrantes lá nos Estados Unidos, na França, na Itália, abraçam essa campanha que a gente começa aqui no programa para ajudar 150 crianças que estão num campo de refugiados lá em Moçambique, na África, e essas crianças, você está vendo aí, elas perderam os pais foram mortos durante o conflito no Congo, elas conseguiram fugir e estão aí. Gente, é uma história impressionante. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo do missionário pedindo ajuda. Mas vamos agora lá para Boston, onde está o jornalista Eduardo Oliveira. Eduardo, boa tarde para você, bom dia aí, porque a gente está 2 horas à frente. Eduardo, uma notícia muito boa essa semana, que 5 brasileiros foram eleitos nas eleições aí de Massachusetts. Inclusive, a Margarete, que é aí de Framingham, a vereadora, ela foi reeleita pelo trabalho que está fazendo. Boa tarde, Eduardo. Como é que está você, os seus programas? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Walter. Boa tarde, amigos do Brasil. Tá tudo bem. Aqui foi uma surpresa a vitória dos 5 de uma vez só, incluindo a Margaret Shepherd, que se reelegeu como vereadora, derrotando o mesmo americano, Bill Lynch, que dessa vez foi apoiado pelo governador do estado. Margaret Shepherd ganhou com cerca de 110 votos a mais. É uma diferença pequena, mas um eleitorado que foi votar apenas 500. Uma outra cidade que é a segunda de maior concentração de brasileiros, que é a cidade de Everett, deu uma lavada, um alagoano que está no comitê escolar, o Marconi Almeida Barros. Ele ganhou, Walter, com 60% de todos os votos, quer dizer, todos os outros candidatos dos outros distritos juntos não tiveram tanto voto quanto esse alagoano. E, inclusive, esse distrito escolar dele, no comitê das escolas de Everett, o supervisor foi retirado do poder porque foi acusado de assédio sexual de 2 funcionárias. Quer dizer, aqui também tem esse tipo de coisa, Walter, e todo mundo corre atrás para tentar resolver. Tivemos também uma mineira na cidade de Brockton, uma cidade dominada por cabo-verdianos, a Rita Mendes, que é de Conselheiro Pena. Ela é uma advogada de imigração e também de imóveis aqui nos Estados Unidos, e ela ganhou também a sua vaga para ser vereadora. Além disso, uma ex-candidata a prefeita de Framingham concorreu no comitê escolar da cidade de Framingham e ganhou. A Priscila Souza vai sentar no comitê escolar de Framingham também. E tivemos a Stephanie Martins concorrendo a segunda vez, ganhou dessa vez para a vereadora de Everett. E Stephanie Martins também tem um caso curioso, Walter, que ela, na primeira campanha, ela falou criticando a comunidade italiana, uma crítica ponderada, uma crítica justa, que a política nessa cidade é dominada pela comunidade italiana, e a comunidade se juntou para derrotá-la na primeira eleição. Dessa vez, os idosos da cidade ajudaram. Stephanie Martins, mais uma mineira. Foram 4 mineiros e um goiano, 4 mineiras, nesse caso, e um goiano, ganhando as eleições na terça-feira passada, Walter. Eduardo, eu vou apresentar os nossos convidados, que eles estão aqui no estúdio, né? Vamos cumprimentar aqui os nossos convidados, porque é extremamente importante. A gente fica muito contente em saber que os brasileiros fazem a diferença em cargos importantes, né, aí nos Estados Unidos, principalmente no Conselho Escolar, que a gente vai falar sobre isso, que é um cargo de extrema importância, tem que ter muita confiabilidade para ocupar esse cargo. E 2 brasileiros estão ocupando esses cargos. Mas vamos cumprimentar a Dulce Beth. A Dulce está aqui, morou nos Estados Unidos, ela morou em Portugal também, de Portugal foi para os Estados Unidos, é uma cidadã do mundo. Dulce Beth, boa tarde, obrigado por você estar aqui, viu, Dulce? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agora, gente, a Dulce, o castelo, daqui a pouco vocês vão ver, ela morava num castelo, que é coisa de cinema. E você fazia o que nesse castelo, Dulce? Eu era babysitter. Eu cuidava de 3 crianças. E as crianças davam muito trabalho? Como é que era? Que era um recém-nascido, depois tinha um com 4 anos, outro com 2 anos, então era um pouco complicado, mas eu cuidei direitinho até os 9 anos das crianças.
Foi muito bom. Adriano, eu não sei se é possível agora, dá para mostrar algumas fotos desse castelo, senão a gente mostra depois. Aí, ó. Aí você, quando você estava de babysitter no castelo... babysitter. Aí você ainda não tem noção do castelo. Tem umas outras fotos, aí é a parte desse castelo, né? E é de uma família americana. Uma família americana, um colecionador de guitarras, todas as guitarras do Elvis Presley, todas. Ele tinha mais de 500, mais de 1000 guitarras. Olha aí o era castelo. Colecionador. Essa é uma parte desse castelo. E esse castelo tinha muitos cômodos. Mais de 40 cômodos, 10 banheiros, era enorme, muito grande. E tinha muitos funcionários nesse castelo? Nós éramos em 6 funcionários. Aí a gente está vendo a foto da Dulce, ela aí, babysitter quem que é esse que está no seu colo? É o Steven. Steven. E o Steven hoje já está mocinho? Já está mocinho. Então, e a Dulce está aqui contando para a gente dessa coisa do castelo, e a gente vai perguntar para ela se andando por esse castelo não tinha aquele momento que dá aquele medo, né? Você olha aquelas paredes, é coisa meio de cinema, mas é um castelo real. O nosso segundo convidado também morou nos Estados Unidos, ele foi piloto, né? E hoje ele é professor de idiomas, fala 5 idiomas, é o meu convidado, Rodrigo Rocha. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Walter, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E quando você estava pilotando lá nos Estados Unidos, você chegou a sobrevoar esse castelo em Greenwich ou não? Olha, se eu sobrevoei, não devo ter reparado. Há muitas construções lindas nos Estados Unidos, castelos e outras residências bem antigas e tradicionais. E, nossa, é muito bonito, para ninguém perder. A gente falando que existem os castelos lá, mas a gente volta daqui a pouco nesse assunto. Adriano, eu gostaria que você mostrasse essa foto com 5 eleitos lá em Massachusetts, e a gente volta a conversar com o Eduardo. Está aí, ó, na figura central que a gente está mostrando é a Margaret Shepard. Ela foi reeleita, essa foto maior, a vereadora em Framingham. Então ela fez um trabalho fantástico e você está vendo aí exatamente, ela fez um trabalho muito bacana e a gente vai falando dos outros. Aí no alto do vídeo é o jornalista, né, o Marconi Almeida, que ele citou, que ele ganhou no comitê escolar, que é um cargo extremamente importante. E tem aí também a Rita Mendes, a Stefani, enfim, são os brasileiros que ocupam cargos de confiança na área política nos Estados Unidos. Agora, Eduardo, o que isso favorece a comunidade brasileira? Traz mais credibilidade? A eleição desses 5 brasileiros, o que representa para a comunidade brasileira aí em Massachusetts? Olha, representa 2 coisas importantes inicialmente. É claro que com o trabalho deles a gente vai vendo outras significâncias. Primeiro é que a comunidade cresceu e está sendo representada. E segundo é que a comunidade pode ganhar a eleição com o voto de brasileiros. Os brasileiros fazem a diferença e muitas vezes só brasileiros votando já elegem. Outras vezes os brasileiros que são fiel da balança. Quem tem brasileiro ganha. Eu tive um caso, Walter, de 2... candidatas a vereadoras em Boston, as 2 de origem hispânica. Uma delas queria falar no meu programa no dia da eleição e eu escolhi colocar a Margaret Shepard, porque ela estava perigando a perder por causa do apoio do governador ao candidato oponente a ela. Essa candidata que ia falar no programa e não falou, porque eu não tinha o espaço suficiente para abrir para ela, o programa estava lotado no dia da eleição, essa candidata em Boston perdeu por 10 votos. Nossa. Em Boston. E aí a gente via que, se ela tivesse falado no rádio, com certeza iríamos encontrar uns 50, 100 brasileiros, no mínimo, em Boston para votar para ela. Então, é nesse ponto que a gente está vendo que a comunidade cresceu tanto, que agora os americanos estão olhando para a comunidade como alguém que merece respeito por causa do número, da contribuição. E, por exemplo, no comitê escolar com a Stephanie Martins, no comitê escolar com o Marconi Almeida e a Priscila Souza, cada um na sua cidade, nós temos decisões como, por exemplo, o número de ônibus escolares que vão ser lançados,
ou o tipo de merenda que vai ser pedido para o governo federal ajudar, ou o número de professores, comunidade crescendo, precisamos de mais professores, ou ensino bilíngue. Quer dizer, tudo isso é no comitê escolar que funciona como se fosse uma espécie de vereador falando somente de educação. Agora, o Rodrigo Rocha, a gente está aqui. Rodrigo, você também que morou nos Estados Unidos, quer dizer, esse cargo, né, do comitê escolar é de extrema importância e hoje nós temos 2 brasileiros ocupando esse cargo, um em Framingham, né, e o jornalista que ele está em Everett. Então, quer dizer, são 2 brasileiros, 2 extremos importantíssimos num cargo que requer, como eu falei, total confiabilidade, não é verdade? É verdade, e já de primeira mão, meus parabéns para esses 2, porque o que eles conseguiram é algo muito importante. Ser um city council, um vereador nos Estados Unidos, é uma posição muito importante mesmo. Por essa posição, ele pode ajudar muitos brasileiros, a comunidade e mesmo a cidade onde essas pessoas estão vivendo. Entretanto, esse cargo, como, né, o counselor na educação, é algo muito importante. Grandes líderes dos Estados Unidos começaram justamente nessa área. Eles começaram a crescer, a criar uma reputação justamente nessa área. É uma área de extrema importância e o americano dá muito valor a justamente essa posição que eles estão ocupando agora. Muito orgulho de ter esses 2 lá. Então, né, Eduardo Oliveira, que está lá em Massachusetts, quer dizer, os brasileiros em Massachusetts, quer dizer, tem um grande número de brasileiros. Eu tive em Boston, tive em Framingham, junto com o Eduardo Oliveira, conheci muitos brasileiros, conheci vários pontos importantes dos brasileiros. Então, Eduardo, quer dizer, é uma comunidade que sai à frente, né? É uma comunidade que sai à frente na política. Então, quer dizer, em Massachusetts, os brasileiros já se pontuam numa posição privilegiada no ranking na questão de imigração nos Estados Unidos, não é verdade? É verdade, Walter. Você veja bem que a gente precisa de representação aqui. Muitas vezes o eleitor fica frustrado porque, por exemplo, o cargo de vereador não dá o direito de pleitear uma carteira de motorista, porque isso é assunto estadual, é preciso ir no State House. Mas você veja bem, a história é bonita. O Marconi Almeida, o jornalista que ganhou para ser reeleito no comitê escolar, na primeira eleição, há 2 anos atrás, ele teve que fazer o chamado write-in, ou seja, colocar por escrito o nome dele na cédula, porque quando ele entrou na eleição, já não tinha mais como imprimir a cédula com o nome dele. Isso porque ele entrou na vaga de uma pessoa que morreu. Hoje, ele volta a concorrer agora com o nome na cédula e ganha 60% de todos os votos. Ou seja, o trabalho dele nos últimos 2 anos, e eu destaco, ele conseguiu, através de um grupo de saúde, trazer dinheiro para a cidade de Everett. Ele foi o único que conseguiu isso, e aí ele recebe o reconhecimento. A comunidade está crescendo, os americanos precisam saber que temos representantes e que o brasileiro acredita nesses representantes. Agora, Eduardo, você que é muito bem informado, está sempre aí, por exemplo, o ano que vem, 2020, são as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Como está a situação do Donald Trump? Surgiram alguns escândalos, logicamente ele está confiante no cargo. Como é que você vê a situação dele para 2020 como candidato do país? Olha, Walter, essa semana o vice-presidente Mike Pence veio aqui no estado vizinho, New Hampshire, que tradicionalmente é o primeiro a fazer as suas primárias, e ele veio justamente para confirmar a candidatura de Donald Trump à reeleição no ano que vem. O processo de impeachment está correndo, os democratas estão, aos poucos, lançando ao público depoimentos colhidos do comitê da Câmara. Isso todo dia está fazendo convencimento da opinião pública de que Donald Trump realmente fez o processo do quid pro quo, seria o toma lá da cá. A situação do Donald Trump é difícil, mas não é impossível porque no Senado a maioria é republicana. Nesse estado de New Hampshire, que eu acabei de citar, que o Donald Trump confirmou a sua candidatura à reeleição, nesse estado existem na cédula 3 republicanos contra Donald Trump, ou seja, vai ter primária também no Partido Republicano, e esses candidatos opostos ao presidente também vão tentar descavar podres do presidente. Então, o ano de 2020 promete na política americana, Paulo. E muita gente aí na grande expectativa, né? Muitas pessoas acham que se o Trump sair, vai melhorar para a questão de imigração.
Quer dizer, melhorar em que ponto, né? Quer dizer, sempre foi, a questão da imigração sempre foi complicada na questão de aplicar, para pegar green cards. Agora parece que entra, né, Eduardo, uma exigência que para se pedir o green card tem que ter um seguro, tem que ter uma garantia. E eu falei aqui no meu programa, as pessoas não entenderam muito, mas também para solicitar um visto de entrada nos Estados Unidos, o solicitante vai ter que apresentar um seguro que garanta a permanência dele, porque os Estados Unidos não quer mais arcar, o país não quer mais arcar com esses gastos de médicos que se tornam dispendiosos para o país e eles querem acabar com isso. É isso aí, Eduardo. É verdade. Essa é uma questão complexa, vou tentar resumir, mas, por exemplo, alguém que está na fila para o Green Card, já tem autorização de trabalho, já tem Social Security, essa pessoa vai ter, a partir de agora em novembro já, o seu histórico dos últimos 3 anos revisados. Se dos últimos 36 meses, durante 12 meses, essa pessoa que é um candidato ao Green Card, ela usou demais os serviços públicos, usou assistência com housing, que é o apoio para pagar aluguel, essa pessoa vai ter o Green Card negado, ou então adiado. Essa é uma ação do governo Trump sem precedentes antes. Existe na lei o embasamento para que o governo federal faça isso, mas os governos anteriores escolhiam não fazer. Inclusive, isso foi parar na corte, já foi bloqueado por um juiz e deve subir para a Suprema Corte. A saída de Donald Trump do poder ajudaria a imigração em 3 pontos. Primeiro, o número de batidas de imigração. Segundo, o processamento de casos, e nós temos casos, inclusive, de brasileiros que foram fazer a entrevista do Green Card pelo casamento, casamentos legítimos que foram presos. E no terceiro ponto, o tipo de juiz de imigração que é apontado. Walter, já saiu um número, Donald Trump já apontou mais juízes do que o Obama em 8 anos, e Donald Trump está no poder 3 anos. Em outras áreas, Donald Trump não aponta ninguém, como, por exemplo, o Departamento de Estado, tem quase 40% das vagas ainda para apontar. Ou seja, claramente, o governo Trump é focalizado em imigração. Ok. Eduardo Oliveira, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, sempre muito precisa. E é importante agora, porque, com certeza, o Massachusetts, Boston, dá um passo importantíssimo na questão de imigração, com a eleição desses 5 brasileiros, com o seu trabalho também, os brasileiros formadores de opinião, que fazem o trabalho de apoio, que é o teu caso, tantos profissionais envolvidos nessa questão. Então, parabenizo você também, viu, Eduardo? Você sempre está ali, né, acompanhando, atento e trazendo informações para a gente. Foi de extrema importância as suas considerações, viu, Eduardo? Obrigado, um abraço carinhoso aos amigos do Brasil. Estou sempre às ordens aqui, Walter. Grande abraço, Eduardo. E lembrando que o Eduardo tem 2 programas. Fala dos seus programas, Eduardo, antes de você despedir, por favor. Central da Manhã, às 8 horas da manhã, na Rádio 650M. É um programa mais leve para a família, tem muitos pontos engraçados. E 1 hora da tarde é o meu programa tradicional, A Hora da Notícia, que aí já é imigração, notícia, política, também na 650M, que é a maior rádio brasileira fora do Brasil. Grande abraço, Eduardo. Bom final de semana. Obrigado pela participação. Obrigado. Pois é, nós vamos chamar o nosso intervalo. Daqui a pouco nós vamos mostrar o vídeo de um missionário lá em Moçambique que me ligou, entrou em contato, mandou um vídeo pedindo socorro para 140 crianças que estão em um campo de refugiados. E o programa Mundo Afora, o meu blog, alguns brasileiros nos Estados Unidos, na França, na Itália, se unem e a gente vai fazer essa campanha de apoio a essas crianças nesse campo de refugiados. A gente volta daqui a pouco para mostrar esse vídeo e falar muito mais sobre os acontecimentos no mundo. Até já. Pois esse é o programa Mundo Afora e é o seguinte, eu vou chamar a sua atenção, daqui a pouco nós vamos falar com o Léo, mas antes de chamar o Léo, eu recebi um telefonema, era por volta das 3 da manhã, me chamando, e era um missionário na África pedindo ajuda. Primeiro ele conversou, explicando a situação. Ele, esse missionário, ele tem 24 anos, ele conseguiu fugir do Congo, com a irmã, o sobrinho, eles escaparam da morte, dos ataques, porque no Congo, há 23 anos, na República do Congo, acontece uma guerra
entre rebeldes, entre milícias, e é tudo ali para extrair ouro, para extrair minérios. Quer dizer, é uma confusão e ali tem muita matança, estupros, crianças que são mortas, morrem de fome, e o país está na maior pobreza, pobreza absoluta. Quem consegue escapar do país, agradece a Deus. Quem não consegue, o destino é muito cruel. E esse missionário, juntamente, eles foram para um campo de refugiado em Moçambique. A cidade é Mampula. E ele me entrou em contato, nós conversamos muito, e ele tinha mandado um vídeo através da minha conta, a rede social. Eu fui ver o vídeo e ele pedia socorro para essas 150 crianças, uma ajuda humanitária, que o programa Mundo Afora, a partir desse programa, o meu blog e alguns brasileiros no mundo, nós vamos entrar nessa campanha para ajudar essas 140 crianças. É uma parte do campo que ele vai mostrar. Vocês vão ver as crianças na África, em Moçambique. Olha só isso, essas crianças. Ô, Adriano, vamos mostrar agora o vídeo em que ele pede ajuda. Presta atenção nesse vídeo aí, você vai ver o pedido de ajuda desse missionário. A paz do Senhor, irmão Walter, ou irmão Walter Alvarenga, que está aí no Brasil. E como te falei, estamos aqui na África agora a preparar o alimento das crianças. Como está a ver, as crianças estão aí. E quero pedir aí o irmão Walter, que está aí no Brasil, que nos ajudem nesse trabalho, nos ajudem nessa missão aqui na África. Como você está a ver, precisamos muito de vossa ajuda, de tua ajuda, de ajuda do povo que está aí no Brasil, que possa nos ajudar nesse trabalho. Nos ajude bastante. Precisamos muito de tua ajuda, irmão. Aqui é missionário Sumaili, está aqui em Moçambique, no campo dos refugiados. Estamos aqui com as crianças agora. Olha aí. Seu dedo, Pepe. Essas crianças perderam os pais. O pai dessas crianças, eles foram assassinados, brutalmente assassinados, degolados. É a morte mais estúpida que você pode entender, com requintes de crueldade. E essas crianças, você vê, eles sorriem, são alegres, mas eles não têm noção da crueldade em que os pais foram submetidos, foram mortos. Então, essas crianças, esse missionário, ele e a irmã dele estão cuidando dessas crianças. Então, nós vamos fazer essa campanha. Você que está acompanhando o programa pode entrar no meu blog. Então, por exemplo, a dificuldade deles é alimento para essas crianças. Você vê, elas não têm brinquedos, não têm remédios, não têm absolutamente nada. É um campo de refugiado onde é uma condição subhumana, né? E eles fazem o que pode. Então, a gente entra nessa campanha. Já falei com os Estados Unidos, já falei com a Itália, com brasileiros na França. Então, nós vamos fazer essa campanha de um Natal assim, digno para essas crianças. Então, nós estamos preparando. E você que acompanha o programa, entra no meu blog, está lá todas as formas de nos ajudar nessa campanha para que essas crianças possam ser ajudadas. Ô, Adriano, eu até vou inverter, a gente pode mostrar o blog agora para a pessoa que está assistindo. O meu blog, você pode entrar, você acessa, está aí o blog, walteralvarenga.com. Você pode entrar no blog e no final aí tem a matéria falando dessas crianças e no final tem todas as condições que você pode ajudar, pode participar, né, dessa campanha que é de extrema importância de ajuda a essas crianças. Então você acessa walteralvarenga.com e você vai ter toda a forma de ajudar e a gente vai continuar aí nessa campanha no programa Mundo Afora, ajudando essas 140 crianças refugiadas que estão nesse campo de concentração lá em Moçambique, na África, e precisando de ajuda. Rodrigo Rocha, é uma situação crítica, não é verdade?
Muito difícil a situação, Walter, porque, como você mesmo disse, há mais de 20 anos acontece essa guerra civil no Congo e os países, infelizmente os países ali em volta, eles tentam ajudar a população, os refugiados, mas por se tratar da África é uma situação muito difícil, não há muito que ser feito por eles mesmos. É bonito ver que a pessoa, o pouco que ela tem, ela vai dividir com o seu próximo ali. É um lugar... Aliás, todos deviam passar pela África, porque é ali que as pessoas têm o seu diploma de ser humano. Não é uma situação isolada só no Congo, outros países daquela região central, da África Central mais abaixo, passam por situações bem parecidas. De guerra, assassinatos, roubos, essa ganância em cima dos minerais preciosos que tem bastante na África, que são mal explorados. Enfim, é uma situação muito difícil e muito corajoso desse menino também de tomar a frente disso, né, fazer uma campanha para ajudar essas crianças. E ele estava contando, o missionário, ele escapou da morte por pouco, ele conseguiu ainda a irmã, conseguiu salvar a irmã, e um sobrinho de 12 anos que está nesse campo, só. O restante da família ele não conseguiu salvar mais. Então eles conseguiram chegar em Moçambique, e onde essas crianças também chegaram pela mesma causa, pela mesma perseguição no Congo. Gente, não é brincadeira, é morte, é uma situação crítica. E você que trabalhou com crianças, você que teve com essas crianças, você vê, é uma realidade diferente dos Estados Unidos, onde as crianças têm todo o aparato, toda a sustentação, e você vê essas crianças, é complicado, né? Eu vi que você se emocionou com as imagens. É verdade, porque é uma desigualdade muito grande, né? Porque nos Estados Unidos, as crianças têm tudo. E como a babysitter também lá vive muito bem. E agora ver essas crianças lá passando fome, necessidade, é muito difícil para a gente. Só para você ter uma ideia, uma criança nos Estados Unidos, uma babysitter que trabalha com essa criança, ele fez uma festa de aniversário e no convite estava escrito assim para os convidados: por favor, não tragam presente, não precisamos, apenas a sua presença. Quer dizer, uma realidade diferente. Você vê essas crianças na África, 140 crianças que não têm brinquedos, não têm remédios, não têm alimentos. Então, como a Dulce colocou, a desigualdade, ela é muito cruel tudo isso. Então, mas a gente está nessa campanha, viu, Rodrigo, Dulce, você que está assistindo, a gente vai ajudar essas crianças, porque ao longo desses 30 anos do meu trabalho junto com imigrantes, eu sempre ajudei a causa. E vamos ajudar essas crianças na África também. A gente vai preparar para ser um Natal bacana para essas crianças, com brinquedos, com remédio, pelo menos para que não seja um futuro tão sombrio, não é verdade? Mas vamos dar uma amenizada, porque ele está aí com sua alegria. Vamos chamar o Léo. O Léo, ele dá essa alegria, ele é alegre. O YouTube, ele está já sentadinho. Léo, tudo bem com você? Onde você está, meu amigo? Estou vendo a bandeira do Brasil e o seu convidado. Tudo bem aí, Léo? Olá, Walter. Bom dia. Bom dia para os Estados Unidos e boa tarde a todos aí no Brasil e todos aí que assistem e acompanham o programa Mundo Afora. Hoje eu estou aqui em Salt Lake City, no estúdio do RMHC, que a gente vai estar fazendo bastantes entrevistas com músicas, com lutadores e tudo mais, que a gente vai estar fazendo aqui um canal novo. Ao meu lado hoje, a presença do Luiz Carneiro. Ele nada menos é o pai do Bruno, o piloto que veio aqui alguns dias atrás, que tem mais uma corrida, mais uma edição na Ásia, que estamos torcendo para que ele chegue muito, muito longe. Como que você está aqui nos Estados Unidos faz muito tempo? Explica para o pessoal no Brasil. Prazer estar com vocês aqui, prazer estar com você, Léo. Sim, eu já estou nos Estados Unidos tem 19 anos. Vim para cá, já não sou tão novo, sou de outras décadas, mas vim para cá com 33 anos de idade e para trabalhar com música mesmo, para trabalhar com publicidade, com propaganda. Música, muita gente faz música aqui, eu conheço...
fazer uma pergunta para o Luiz. Luiz, por exemplo, você aí, logicamente, foi músico, e seu filho hoje é um corredor que é uma promessa, né? Já é, lógico, tem um futuro aí para a Fórmula 1. Como é que é isso, lidar com um filho, o pai que é músico, mas o filho que tem a paixão pela velocidade? Como é que você concilia isso? Um filho que quer velocidade e um pai que lida com a emoção. São dois extremos. Como é que é isso, Luiz? Eu também sou apaixonado por automobilismo, né? Eu cresci, eu sou fanático com Ayrton Senna, fanático com Nelson Piquet, com Emerson. Bons tempos, né? Os bons tempos do automobilismo brasileiro. Mas eu sou muito apaixonado, e inclusive quando o Bruno... eu assistia a Fórmula 1 e o Bruno, de bebezinho, ele vinha para ficar assistindo as corridas comigo. E aí ele foi se apaixonando até que um dia ele quis comprar um kart, só que a gente não tinha grana para comprar kart. Aí, graças ao Rodízio Grill, né, que é o patrocinador do Bruno principal aqui no mundo inteiro, o Ivan Treira, que é o fundador do Rodízio Grill, comprou um kart para o Bruno. E a partir dali a carreira dele foi deslanchando, e eu venho acompanhando o Bruno. Eu acompanho o Bruno em todas as corridas que ele faz, e tem muita emoção também. Acho que às vezes tem mais emoção do que na música, porque muita tensão envolvida. Quando nas largadas, geralmente é quando eu acho que meu coração vai sair pela goela aqui. E é duro, né? É complicado, mas são duas paixões muito grandes assim que a gente tem. Ok, Léo, você tem mais uma pergunta pro Luiz? Lógico, Luigi, desculpa. Desculpa. Lógico, também ele é músico, ele faz músicas, e como qualquer outro músico, tá sempre correndo atrás e fazer novas músicas e tudo mais. Claro. Ele tá colocando uma música nova agora. Qual que é o nome da sua música nova? A gente lançou um disco, né? Eu fiz um trabalho produzido por um amigo meu chamado Marcelo Lima. A gente trabalhou muitos anos juntos. Desde a gente começou no ginásio, né? Que aqui chama-se high school, né? No colegial. Uhum. E a gente trabalhou juntos por muitos anos, desde os anos 80, e aí surgiu a oportunidade de a gente produzir um disco novo. A gente já lançou, a primeira música chama We Work Well Together, que foi o primeiro single. Pode ser encontrado no Spotify, é verdade? Spotify, Deezer, Léo, quando sair o disco dele, você vai mostrar o CD, né? Você vai mostrar pra gente, né? Lógico. E aqui também eu pedi para que ele trouxesse o violão e tudo mais, para estar tocando também, dando uma palhinha aqui para todo mundo. Então a gente vai encerrar. Tá pronto. Isso. Nós vamos encerrar com ele, Léo, que a gente está acelerado aqui. Então dá essa palhinha, Luigi. Obrigado pela tua participação. Você está sendo visto em vários países aí, também com os imigrantes que acompanham. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pelo seu filho, viu? Obrigado pela participação. Léo, a gente encerra com ele tocando. Léo, então, você sempre trazendo informações importantes. Obrigado, viu, Léo? Léo Peltini, que é youtuber. Eu quero deixar um abraço a todos aí do Brasil e a todos que assistem o programa do Mundo Afora. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho que as pessoas vêm conversar comigo. Eu quero deixar também bem rápido aqui pelo estúdio do RMHC, que está fazendo tudo que isso aconteça hoje, e que as pessoas podem estar acessando pelo meu novo Instagram. É só colocar o Léo Peltini lá e seguir os vídeos que eu estou fazendo. Luigi Carneiro. Obrigado, Léo. Obrigado. That's where our story ends anyway. Can't keep pretending you're happy as a smiling. Vendo o Luigi aí. Luigi, um abraço para você. Sucesso, viu? E a gente continua aqui, volta para os nossos estúdios. Nós vamos chamar nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para mostrar um dos pontos importantes desse castelo, onde a nossa convidada trabalhou 9 anos. E você vai ver aqui, a Dulce vai contar, a Dulce Beth, coisas importantes desse castelo. A gente volta daqui a pouco, até já.
Pois é, só para o mundo afora, eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal do Toque de Classe, a Neuza, a Irene, a Renata, um time de mulheres muito especial, que há mais de 40 anos veste a cidade de Poços de Caldas nos principais eventos, casamentos, festas, eventos corporativos, e que veste o apresentador também. Lembrando que o Toque de Classe fica na rua Capivari, número 87, está aí, ó, o endereço, o telefone 3721-1027. Um abraço aí a Neuza, a Renata, a Irene do Toque de Classe aí, pelo carinho com o apresentador e com o programa Mundo Afora também. Eu queria aproveitar e mandar um abraço a um casal muito especial que assiste o programa, estão sempre nos acompanhando, que é a Cristina e o Henrique Caruso. Um abraço para vocês, um casal muito simpático, eles são do Jardim Formosa aqui em Poços de Caldas, e sempre acompanhando. É tanta gente que me aborda, pena que às vezes não dá para anotar o nome de todo mundo, mas todas as pessoas que vêm carinhosamente, seja em restaurante, supermercado, lugar que eu vou, sempre tem as pessoas abordando de uma forma carinhosa. Então, todos vocês se sintam abraçadas. Obrigado aí pelo carinho, viu? Bom, vamos voltar ao castelo da Dulce, nosso convidado. Dulce, você naquele castelo imenso, você não sentia medo andando aqueles corredores escuros, aquelas paredes de pedra? Não dá medo, não? Dava medo, sim. Durante o dia a gente ainda andava muito bem, mas à noite a gente não arriscava. Porque dá um calafrio. A gente vê nos filmes aqueles castelos, tem aqueles quartos misteriosos. Tinha algum quarto que... Eu fui nos Estados Unidos, eu entrevistei um casal que mora, não é num castelo, mas num casarão, onde um quarto ninguém entra, é trancado. Tinha esse local lá? Tem. Aqui ninguém entra? Tem? Tem lá? Sim. Tem. E você não sentia vontade de abrir a porta, ver o que tem lá dentro? Não, a gente sempre sabia o que tinha dentro, né? Coleções de guitarra, essas coisas, mas era tudo fechado, tudo trancado. Rodrigo, você tem pergunta aí? Então, como é que era o cotidiano de vocês lá, Dulce? Imagina, é uma casa gigantesca, um castelo gigantesco, tem muita coisa curiosa, né? Era assim. E principalmente eu que falava pouco inglês, era muito engraçado, as crianças que me ensinavam a falar inglês, né? Quando eu ia sentar, eles se dão, lie down, deitar, levanta, sempre foi assim, muito engraçado. As crianças que me ensinou a falar inglês. E muitas babysitters falam que elas aprenderam. Olha o castelo, olha que lindo esse castelo. Gente, mas isso aí não retrata o que é o castelo. O castelo é uma coisa, eu falo que eu passei por lá, fiquei impressionado com esse castelo. E eu soube que a Dulce trabalhava nesse castelo. Até entrei em contato com você lá nos Estados Unidos, nesse castelo. E tem um detalhe importante nesse castelo, ele não é tão simples, não. Nesse castelo, gente, presta atenção, foi feito o filme Love Story, que dos anos 70 foi a maior bilheteria de todos os tempos. Agora, para quem não sabe, as gerações que não sabem, então, vamos informar, esclarecer é importante. A gente separou um vídeo aí do Love Story com um tema que foi um dos temas mais lindos até hoje. Esse tema é comentado no cinema. Ô, Adriano, vamos mostrar aquele vídeo do Love Story para quem conhece Matar Saudade, para quem nunca viu, sabe? Esse é o filme, esse é o cartaz do filme Love Story. Os atores é o Ryan O'Neal, esse loiro, Ryan O'Neal. E o Ryan O'Neal e Aline McCrory, essa atriz que realmente ela foi uma das grandes atrizes. Você está vendo essa trilha, foi uma das trilhas mais lindas que é do Love Story. E esse castelo que a Dulce trabalhou tinha na piscina, que tem uma cena no filme da piscina. Era um amor assim, aquele amor intenso. Aí é o Central Park, né? E eles... Oi? O Waldorf Astoria no fundo. Exatamente, esses são os atores. E esse foi um dos filmes... Tá vendo essa piscina? Foi aí que foi feita uma das cenas do Love Story, que foi uma das maiores bilheterias de todos os tempos, né? Muito é um dos filmes que você pode ver numa locadora, ou você vê esse filme, veja esse filme, recomendo, que é um filme belíssimo, sabe, que realmente... Até eu não entendo, viu, Rodrigo, que não foi feito um remake desse filme, que sempre se fazem. Sim. Mas eu acho que é um filme tão importante, tão bonito, que
fala de um amor praticamente impossível, né? Exatamente. Você chegou a ver? Sim, assisti. Esse é um clássico. Esse é um clássico, um dos melhores filmes que Hollywood já produziu. Uma história de amor que foi base, foi o frame para todas as outras. É interessante a história do Ryan O'Neal, que por muito pouco ele não interpretou o Rocky. Exato. Por muito pouco ele não interpretou o Rocky Balboa, mas o Stallone falou, não, esse filme é meu, quem vai interpretar o Rocky sou eu. E o Ryan O'Neal, ele ficou muito magoado, porque o ator, ele foi casado com a Farrah Fawcett, que fez aquele seriado, como que é? Não me falha a memória, um seriado muito importante. E a esposa dele era uma das mulheres mais lindas do cinema, e ela faleceu com câncer. E no dia da morte dela não foi falado praticamente nada. Farrah Fawcett. E o que acontece? Porque nesse mesmo dia morreu Michael Jackson. Então a mídia mundial voltou para o Michael Jackson, esqueceu da esposa dele, e ele deu um depoimento dizendo: a minha esposa contribuiu, fez grandes filmes, e o mundo esqueceu da minha esposa, que foi uma grande atriz. Essa foi uma das grandes mágoas desse ator. Então a gente mostrando aí. Então Love Story foi feito nesse castelo, uma das cenas onde a Dulce trabalhou. Dulce, você sabia que o filme tinha sido feito lá? Assim que eu cheguei lá, a minha tia contou a história do castelo e eu fiquei muito feliz. Eu agradeço a Deus que nunca imaginava ver esse filme, que era da minha época, mas nunca passou para minha cabeça de um dia poder contemplar aquela piscina, ver aquela piscina, estar naquele castelo. É coisa assim que não passa para minha cabeça. É Deus na minha vida, puro. E olha, a tia da Dulce era governanta do castelo, não é isso? Exatamente. A minha tia foi uma pessoa assim que me ajudou a ir para Portugal, me levou para lá, arrumou serviço para mim lá e me apoiou muito, porque eu não sabia nada em inglês, a minha tia que me orientava e fiz cursinho, né? Então, para o básico, para trabalhar, foi bem. Mas lá foi muito bom, os patrões muito bons, as crianças me ajudou muito. E só tenho mesmo que agradecer a Deus e as oportunidades que eu tive lá nos Estados Unidos. Agora, Rodrigo, você viu a elegância da Dulce? Você viu a elegância da Dulce aqui no programa, aqui uma postura, eu falei, fique à vontade. Ela falou, não, eu estou me sentindo à vontade. Mas é verdade, porque a pessoa que vai para o mundo, que mora em outros países, gente, é impressionante, ela adquire um autoconfiança. Não que aqui a gente não tenha, não é isso que eu estou dizendo. Estou me referindo às pessoas que viajam. Então, ela tem uma autoconfiança porque, ou seja, ela enfrenta tantos desafios lá fora que sentar diante de umas câmeras é tranquilo, não é isso? Então. É verdade. É parecendo mesmo, tipo americana. Muito legal. Mas aí, saudades dos Estados Unidos, o que Estados Unidos e Portugal, o que você aprendeu com esses países? O que isso acrescentou na sua vida? O que você lembra disso? O que você tem saudade também? Portugal é uma cultura diferente, né? Mas eu morei em Lisboa, no bairro Avalade, ali onde tinha o Hotel Roma, Avenida de Roma, lugar muito bonito. E nesse Hotel Roma, onde hoje atualmente mora a Madonna. A Madonna está morando em Portugal, mas já falou que não quer mais, que vai sair de Portugal. Então, mas ela, nesse momento, ela mora ali perto do Roma. Então, eu morei ali no Avalade, naquele centro ali, perto do esporte, do Clube do Esporte, ali o Campo Grande. Foi maravilhoso a minha vida ali. Quanto tempo você ficou em Portugal? 4 anos. 4 anos. Depois você foi para os Estados Unidos. E eu trabalhei ali de cuidadora e conheci um comandante que foi muito bom para mim. A esposa dele faleceu, ele me ofereceu se eu queria uma indenização ou o que eu queria dele. Eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos. E como ele era o comandante da TAP, ele foi lá e conversou no consulado e me deu uma carta e eu consegui o meu visto para ir para os Estados Unidos. A TAP é uma importante companhia aérea, viu, gente? Então, quer dizer, você vê a influência dele. Então, ele conseguiu a carta e facilitou o visto, a entrada sua nos Estados Unidos, não é verdade? Sim, olha, é Deus na frente, né? Sempre a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Mas eu passei sem problema. E nos Estados Unidos você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 9 anos e pouco, quase 10 anos lá. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E ela morando no castelo. Gente, o castelo é cinematográfico, a tia era governanta. Então,
para você foi uma experiência muito boa, né, Dulce? Muito, muito boa. Eu cheguei lá e já tive o apoio da minha tia, do meu tio, então eles me Aí a ajudaram Dulce, muito. cuidando da criança. Esse menininho te ensinava a falar inglês? Bom, eu nem falo Esse não, direito. é os maiorzinhos, né? Que É. tinha os maiores, né? Que me ensinava a falar. Depois, quando ele estava já com 9 anos, aí eu já... Já sabia. Não vem me corrigir, menino, que eu sei falar inglês. Olha lá. Pois é, gente, a gente está no programa Mundo Afora, a gente está na etapa final do programa. Dulce, para finalizar, o Rodrigo, você tem alguma pergunta final para a Dulce? Fica à vontade. Eu só quero dar os parabéns, uma história de vida muito bonita, Ah, muito é. legal mesmo. Você conseguiu ensinar português para as crianças também? Eles falavam espanhol. Ah, ok. Aprendeu espanhol. Aí, Alguma coisa em português eles falavam, mas é espanhol. E o Rodrigo fala em línguas, o Rodrigo fala 5 idiomas. Rodrigo, quais são os idiomas além do inglês que você fala e do português, claro? Fala um pouquinho de cada um por onde a gente passou, Fala né? francês também, né? Isso, do aula de francês, inclusive. Isso. Viramos bem no italiano, no espanhol, um pouco de alemão, russo, um pouquinho de cada coisa. Exatamente, é bilíngue, né? Uhum. E nos Estados Unidos mesmo no Portugal, a gente tem contato com vários imigrantes. Então a gente acaba aprendendo para um cotidiano melhor, para uma convivência melhor, a gente tem que aprender outros idiomas. É interessante que eu recomendo o pessoal que vai viajar, principalmente para a França, que é mesmo que não fala nada de francês, mas se chegar e falar só bonjour, s'il vous plaît, qualquer coisa assim, o francês já fica feliz da vida. Na França eu tive problemas também, porque cheguei em lugar, precisava de uma informação, em inglês eles não aceitam, então você tem que falar. Então a sorte nossa, ou seja, que a gente estava com uma pessoa que falava muito bem o francês, que a gente foi fazer uma reportagem lá em Orléans, onde a Joana d'Arc ganhou a guerra, a casa onde ela fez a estratégia de guerra, que consolidou da vitória dela, quando ela devolveu a França aos franceses, que até então Orléans, a França, estava sitiada pelos ingleses. Então a gente precisava fazer uma matéria, logicamente o que acompanhou a gente, o Matheus, então ele falou, então a gente conseguiu, porque se a gente fosse com inglês alguma coisa, seria não, porque eles vetam tudo. Se você não falar o francês, eles não te atendem e realmente eles ignoram, realmente eles não aceitam, né? É uma rixa muito antiga. Então se você tiver ido para a França, fale alguma coisa em francês, como recomendou o Rodrigo, senão você vai passar maus bocados lá. Não é fácil, não. Gente, não dá mais tempo, nós estamos terminando. Eu queria agradecer, Rodrigo Rocha, mais uma vez, obrigado pela tua participação, viu? Sempre muito bom. Rodrigo, que foi piloto nos Estados Unidos, fala 5 idiomas, é professor de altos executivos aqui na cidade, na região, né, de idiomas. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Rodrigo? Muito obrigado, Walter. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, estou aqui sempre à disposição de vocês todos. Dulce, obrigado, viu, Dulce? Dulce, você contou essa história no Castelo, em Portugal. Com certeza as pessoas conheceram um pouco mais da tua experiência fora do país. Obrigado, viu, Dulce? Quer deixar um abraço? Fica à vontade. Eu que agradeço você pela oportunidade de estar aqui e deixo aquele abraço para todo o mundo, todo o Brasil, amigos, que eu tenho muitos amigos lá nos Estados Unidos, né, família, e todos que estão me ouvindo. E muito obrigado por estar aqui. Pois é, a gente está na reta final, agradecer a nossa equipe de trabalho, o Silvano Alves aqui no estúdio, o Adriano Aranda ali, monitorando os imigrantes, o Vitor Messi, supervisão do Marco Guedes, toda uma equipe trabalhando para que a gente possa fazer um programa à altura da sua expectativa. Essa é a nossa preocupação. Mundo Afora fica por aqui, amanhã tem reprise domingo, e a gente mostrando, pontuando os fatos. Encerrando, né, que hoje é um dia histórico, quando a gente já falou na abertura, marca os 30 anos da derrubada do Muro de Berlim, a fim do comunismo, capitalismo, a gente mostrando aí, e é um dia histórico, né, e muitas pessoas na Alemanha, para entender o que se não compreende, que não dá para compreender. Logicamente, eram regimes diferentes, e realmente teve aí o aval muito do Gorbachev, Mikhail Gorbachev, isso foi muito importante aí para que consolidasse a derrubada do Muro de Berlim. Gente, um abraço para vocês, um ótimo final de semana e a gente volta no próximo sábado falando desse mundo complexo, fantástico da imigração.
Um abraço, até lá.